Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos hoje para um dos treinamentos mais esperados, que é a vetorização. Vetorização, assim, é tudo para direção de arte, então eu vou explicar um pouquinho do que eu sei para vocês, dos meus conhecimentos com vetorização durante o tempo. Então, é isso. Então vamos começar. Bom, então eu já vim aqui para a plataforma que eu mais gosto, que é o Figma, que inclusive eu já dei treinamento sobre isso. Mas vetorização você pode usar em outras plataformas, que é o Figma ou o Illustrator. E agora uma nova possibilidade é o Affinity do Canva, tem como você também fazer vetorização por ele. O Canva em si não tem como você fazer vetorização, porque vetorização já vai ser mais dessas plataformas, essas três que eu falei. Mas possa ser que tenha em alguma outra, mas possa ser também que no Canva tenha itens vetorizados. Mas criar mesmo é o que a gente vai ver aqui hoje. Então, começando, né, eu fiz aqui um pequeno apresentaçãozinha do que é vetor. Vetor, geralmente, a gente já pensa em física, né, porque física vai ter a questão do vetor, mas aqui a gente vai falar sobre o vetor de design e ele também vai ter a propriedade de elementos matemáticos. Mas, de uma maneira geral, o que vai ser o vetor dentro do design? A gente vai poder deixar uma figura, um elemento de qualquer proporção, porque o vetor ele vai conseguir se adaptar com essa proporção. Porque se é um pixel, se é uma imagem, quando vocês pegam uma imagem, um pixel, e vocês se aproximam, vocês vão ver que ela vai ter várias diferenciazinhas, sabe? Vários quadradinhos que, tipo, quando for imprimir não fica bonito. E o vetor, ele vai deixar numa proporção suficiente daquele item que você vai usar e é muito mais fácil para você usar em qualquer peça, para você mudar independente. Você pode fazer um outdoor, que é algo grande, ou você pode colocar em um post, que é algo pequeno, ou em um papel. Então, o vetor possibilita isso. Mas para isso a gente precisa criar esse vetor, né? Essa matemática, né? Esses pontinhos que vão criar. E aí eu trouxe aqui um exemplo de como seria um pixel e um vetor. Então a logo dá 2. Por exemplo, essa logo aqui é em pixel. Se a gente for dar muito zoom... Peraí. Aí. Se a gente for dar muito zoom nessa imagem, ó, tá vendo? Que ela vai ficando com esses quadradinhos. Isso daqui são os pixels, né? Porque ela é uma foto. Então, não vai ter... Quando for imprimir, se você for imprimir, por exemplo, em um outdoor, vai ficar aparecendo esses pixels. Então, não vai ficar com um acabamento bonito. E aí, quando a gente faz a vetorização da logo, independente de quanto que a gente der, ele vai continuar com esse vetor. E também independente do tamanho, né? Se eu quiser deixar ele aqui bem mais gigantesco, ele não vai perder a qualidade, né? Independente da sua lateral ou não. Então, essas são as vantagens que a gente tem de usar o vetor e por isso que ele é tão importante pra gente, principalmente nós de direção de arte, porque a gente vai mexer com isso a todo momento, independente da peça que a gente for mexer, a gente vai acabar passando por isso. Bom, partindo agora, a gente vai falar de como funcionam as ferramentas. Eu estou utilizando do Figma, mas no Illustrator, quando vocês tiverem o treinamento do Illustrator, vai te mostrar onde fica a questão de vetorização, mas geralmente em todos os locais é representado por essa caneta, que é onde você vai fazer os vetores. Então, os vetores seriam esses pontos aqui, entenderam? Esses pontos aqui são os vetores. Explicando para vocês um pouco das ferramentas que a gente tem assim que a gente cria esses vetores, a gente vai ter essa primeira ferramenta, que é a setinha com pontos, que ela vai servir mais quando a gente quiser mexer sem criar um novo vetor. Porque, por exemplo, a caneta, se eu tiver com um ponto selecionado, ela vai criar só novos pontos. E às vezes não é isso que a gente quer. Às vezes a gente quer mexer apenas em um vetor específico. Então a gente vai usar essa daqui e aí a gente consegue mexer sem criar um novo vetor em si. Então, um novo vetor em si. Essa daqui a gente não usa muito, ela mais cria uma circunferência, tipo assim, deixa eu mostrar. Que é mais como um guia, sabe? Se você quiser criar alguma coisa, mas não é tão utilizada. Essa daqui, ela é mais uma construtora de formas também, então não é algo também... Essas duas não usamos tanto, então não precisa de tanta preocupação. Essa daqui é interessante porque ela é para preencher, então se a gente está fazendo algum vetor e a gente queira preencher, a gente utiliza ela. Mas, por exemplo, se a gente cria aqui mais de uma forma, sei lá, mais de uma forma não. Se a gente tem aqui uma repartição, né? E a gente for preencher, ele vai acabar
preencher aqui do lado, né? Daquela treinamento de Figma que eu expliquei. Se a gente só apertar no mais pra preencher, ele vai preencher tudo. Mas se você quiser preencher uma parte específica, aí você entra no vetor, vem nessa função e aí seleciona o que você quer preencher e pode mudar a cor e tudo mais. Essa função é para você curvar as pontas. Então, você vai no vetor específico que você quer, você aperta em cima dele. O vetor são essas pontinhas, tá? Você aperta nele e aí ele vai criar essa curva. E aí, por exemplo, aqui ele não criou, mas ele criou... Tá vendo que ele criou 2 pontinhos que são menores que ele? Isso a gente chama de alça. E são essas alças que a gente vai controlar o tamanho da curva e tudo mais. Então, se eu trazer mais pra cá, ó, tá vendo que ela começa já a curvar? E aí, essas alças, se você quiser que elas não fiquem cortadas, sabe? Se eu deixar, tipo, uma pra cá e outra pra cá, vocês podem ver que na figura ela vai ficar meio com um ponto, que às vezes não é isso que você quer. Se você quiser ela deixar mais redondinha, aí você vai deixar ela mais retinha. Eu vou repetir isso mais pra frente. Então, aqui é pra curvar e aqui é pra cortar. Então, você pode vir aqui e cortar, e aí você consegue fazer 2 pontas diferentes, se você quiser modificar e tudo mais. Essa última aqui, você vai expandir ela como se fosse um contorno. Então, por exemplo, aqui. Quando eu aperto aqui, eu consigo criar um contorno daquela figura, sabe? Então, eu posso fazer esse design assim. E aí, eu posso colocar dos 2 lados também, pra elas ficarem igualadas, ó. E aí, criar, sabe? Fica mais fácil você criar a largura. E você pode configurar... Vou mover um pouquinho... revelando, né? Você pode configurar aqui do lado o tamanho da espessura que você quiser mexer, né? Pensando no traçado. Voltando para o local normal. Aí. Então, esses são um pouco das funções que a gente vai ter. Mais algumas eu vou explicar pra frente, adiante. Bom, explicado um pouco sobre as ferramentas, vamos agora para os primeiros passos que a gente pode dar pensando um pouco sobre a vetorização. Eu trouxe para vocês aqui uma forma, e aí nessa forma, por exemplo, se a gente quiser... Ela é uma forma normal, ela poderia ser um quadrado, qualquer coisa assim, mas ela é uma forma com pontas. Mas, por exemplo, imagina que eu quero colocar ela pequenininha. Tá vendo que as ondinhas dela mudam de tamanho se eu colocar ela em outra espessura? E não é isso que a gente quer. Se a gente, por exemplo, na logo da 2, isso seria um problema, porque não é o tamanho das ondinhas certas. Então, uma forma da gente fazer isso, a gente pode vir contornar traçado. Que assim, quando a gente contornar esse traçado, ó, tá vendo? Não vai mudar. Isso pode servir para outras figuras também. Se elas tiverem algum desenho que, aumentando ou diminuindo de tamanho, possa ficar desproporcional, então isso é uma forma de acabar ajudando e melhorando, né? Então, isso aqui é mais um exemplo. Eu vou dar mais exemplo. Gente. Senhor, que é isso, irmãos? É 3AM, mas não é a sério. Socorro, vamos continuar, né? Vamos continuar. Enfim, gente, falando mais um pouco sobre os primeiros passos. Gente, o que é isso? Aqui em casa não tá dando, né? A gente vai falar um pouco sobre como que a gente enxerga os vetores em outras formas. Então, por exemplo, a gente tem aqui um quadrado. E aí, eu quero mexer nesse quadrado no vetor dele. Para você mexer no Figma, eu acredito que no Illustrator seja igual. Você dá 2 cliques com o botão direito mesmo, e aí os vetores vão aparecer. Então, você pode mexer nele como você quiser. E aí fica mais fácil. E aparece todos os botões que a gente viu sobre vetores novamente. Se você quer excluir um vetor, é só você ir no bichinho de apagar e pronto. Aí você exclui e você acaba tirando ele dali, né? E você pode criar outros também, né? Quando aparece essa canetinha maisinho, é pra você criar um vetor. E aí você pode criar outras formas. Gente, vetorização é tipo assim, tudo, né? Então eu mostrei aqui um pouco. Esse aqui é um básico, só de tipo como você encontrar vetorização em outras formas. Tipo, aqui também, no círculo, você também... Gente, não tá normal a situação aqui, tá me assustando um pouco. Tá me assustando um pouco. A vetorização não é tão a sério assim. Sai, Senhor, sai coisa ruim dessa casa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tá, falando um pouco do círculo. O círculo também, se você apertar no vetor, você consegue alterar e tudo mais, e mexer nele. E, tipo, com o vetor, você consegue ir construindo, sim, diversas coisas diferentes, logos.
E aí você pode ir construindo coisas novas e mexendo. O vetor, assim, é uma possibilidade. E além do mais que ele vai naquela função que eu expliquei lá do início, né? A proporção, fica tudo mais fácil. Bom, agora partindo um pouco mais pra prática mesmo, vamos começar com figuras retas, né? Porque é o mais tranquilo que a gente tem para aprender vetor, fazendo com figuras retas. E vetor é uma coisa que a gente pode usar muito também para vetorizar logos já prontas, né? Então eu peguei aqui essa logo que parece a do BTS, mas enfim, foi de um trabalho que eu fiz com tipo Fullconv. Eu acho que quem é de publicidade provavelmente tá pegando essa matéria, mas a professora que eu pegava, eu acho que ela nem tá mais na fac. Mas enfim, aí ela deu essa matéria de vetorização pra gente. Eu acho que é muito bom a gente começar pelo básico, que são essas figuras retas, né? Então, falando um pouco mais sobre elas, uma dica que eu dou sobre a questão da vetorização é quando você for fazer vetorização de imagem, assim, recomendo que. Deixa eu me diminuir um pouco aqui. Vocês deixem a imagem, tipo, em um 80. Eu gosto de deixar um 60, sabe? Que ela fique mais fraquinha, assim. Que aí fica mais fácil de você enxergar onde você vai estar vetorizando, além de bloquear aqui no cantinho, né? Porque bloqueando ela não... Você não consegue mexer nela. Ui, mexi no negócio. Mas você não consegue mexer nela em si e acabar atrapalhando. Então vamos lá, vamos vetorizar essa figura reta comigo. Gente, figura reta, tipo assim, uma bênção. É muito mais fácil do que qualquer coisa, porque a gente não precisa ficar modificando e nada mais. A gente só precisa vir com os cantinhos. O vetor, ele sempre vai estar nos cantinhos certos. Não precisa criar, tipo, 1000 vetores um do lado. Isso às vezes pode confundir quando a gente chegar em figuras curvas. Mas em figura reta, gente, vetor você só usa em pontos específicos, porque não tem necessidade de criar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Tipo, não tem necessidade de criar esse tanto de ponto. Então a gente cria sempre nas arestas da imagem. Então a gente vem aqui e o próprio Figma, quando você, para não ficar torto, ele já te dá essa linha vermelha, então ele já te dá uma base aqui, onde você pode clicar. E aí você vai completando essa figura, deixando do tamanho que precisa ser deixado, né? E se você ver, por exemplo, aqui, ó, aqui houve ficou um pouquinho mais baixo. Aí, novamente, vem com essa figura aqui para não criar um novo vetor e, ó, pronto, e organiza. E aí, por exemplo, nessa imagem, né? Ah, quero fazer o outro lado. Porque às vezes, se você tirar, ele já cria aí a forma, né? Mas se você quer mexer novamente para criar uma nova figura junto, dentro desse vetor, aí você só, tipo, clica 2 vezes na figura, vai abrir a aba de vetorização, clica na canetinha e aí você vai e faz o outro lado. Para você não fazer, tipo, um fora e um dentro, porque é ruim, porque depois para você só fazer um Ctrl G, possa ser que quando você for fazer aquela técnica de contornar traçado, ou aumentar, diminuir, fique ruim. Então é mais fácil você deixar elas tudo juntinhas assim. E aí, ó, prontinho. Um vetor criado. Dá até pra preencher aqui as formas e colocar da cor que a gente quiser agora. Porque antes a logo era só rosa, mas se eu quiser um lado preto e um lado, sei lá, roxo, eu posso fazer, né? E aí também, vocês podem tirar o traçado. Deixa eu puxar aqui pra esse ladinho. Vocês podem tirar o traçado pra ficar melhor, né? Porque dentro, a gente sabe que traçado é um contorno, né? É algo muito difícil que a gente não usa tanto mais no design, mas enfim. E aí, ó, vocês podem mudar e feito, né, a logo de um cliente, sei lá de quem, uma imagem. E figuras retas é realmente muito fácil, então eu recomendo muito treinar e, ó, você pode deixar de também quiser. Ah, uma coisa, né? Por exemplo, eu que aumentei aqui, ó, e houve essa variação bem por aqui. Gente, essa variação geralmente acontece porque ela não vai estar selecionada. Então, uma forma é você apertar na setinha que fica em cima do... Ela não vai estar selecionada. Ela não vai estar certinho, então ela pode alterar o tamanho, né? Porque é um vetor. O vetor você pode deixar do tamanho que você quiser. Mas se você quiser do tamanho original, você só aperta na setinha que fica em cima do Ctrl. Gente, meu coração tá me assustando. Que é isso, velho? A ideia de 3AM, não sei se foi muito boa, mas tudo bem. Tá, aí você aperta na setinha em cima do Ctrl e aí ele vai, tipo, aumentar e diminuir e continuar na mesma proporção do que a inicial. Então, se eu quiser fazer uma figura grandona... Opa, peraí que eu apertei eu soltei o Ctrl antes. Se você fazer uma figura grandona, eu consigo e aí ele continua da mesma proporção que era no início. Entendido? Dúvidas? Gente, dúvidas sempre
podem me mandar. Dúvidas sempre podem me mandar no chat, gente, tá me deixando com medo. Falado então sobre as figuras retas, vamos partir para as figuras curvas, que esse sim é onde o filho chora e a mãe não vê, porque curvas é um pouco mais complicadinho, assim, quando a gente vê de figura, porque dependendo daquilo que você for vetorizar, né, se você for pegar uma logo muito complicada, com muita curva, dá um trabalhinho, porque vetorização, gente, vetorização não é algo rápido, né, tô pegando figuras rápidas aqui pra gente poder fazer, mas geralmente demora se a gente quer fazer algo bonitinho. Então, novamente, peguei aqui uma logo da Nike na internet. Olha aí, se eu aumentar, como é que fica os pixels. Não dá certo, né? Opa. Então, vamos vetorizar essa logo juntas, porque ela tem aqui a curva, né? E aí, vamos usar aquela função que eu expliquei para vocês no início. Então, novamente, vamos bloquear a imagem e mudar... Peraí, deixa eu me diminuir. E mudar a aparência dele para uma quantidade mais... uma cor mais clara, né? É de preferência, se você quiser vetorizar com uma cor mais escura, pode ser também, mas eu acho que fica mais fácil cores mais claras, porque quando a gente for fazer o contorno, que no caso é o que ele vai se formando com a vetorização, ele vai se formando uma linha. E aí, se for uma figura muito escura, às vezes você pode acabar não enxergando. Sobre as figuras curvas, uma dica é... Uma dica não. A vetorização, a gente vai colocar nos pontos de ápice dessa curva. Então, por exemplo, lembra, a gente vem para as arestas, as pontinhas, e aí nessa curva eu não vou colocar ela aqui, eu vou colocar ela aqui no meio, que é onde ela vai fazer o U, né? Imagina um U. Quando a gente faz um U, a pontinha dele não é embaixo? É exatamente a mesma coisa quando a gente for se tratar de curvas. Então, quando ele for fazer essas voltas, é onde a gente vai colocar o vetor. Então, a gente coloca um aqui e o outro a gente já coloca finalizando, indo para a parte reta, entendeu? Eu posso até colocar um pouco mais para frente, mas eu gosto de colocar ele aqui, tipo um vetor de segurança, só para ter. E aí depois a gente coloca um lá na frente, lá retão, na pontinha, né? Lembra? Questão das arestas, tudo mais. Indo agora aqui para baixo, a mesma questão, só que aí a gente coloca um pouquinho antes, tipo aqui, um pouquinho antes, bem na aresta do U, lembra lá do U? Bem na aresta, bem no meio, né? Bem aqui. E o fim, bem por aqui também. E aí vocês veem, né? Tipo, nossa, nada a ver. Se você vê esse vetor, você fala que é o símbolo da Nike. Óbvio que não. Mas aí, nisso, a gente vai usar a função curvar. A função curvar ajuda bastante, mas tem uma outra forma também que eu vou mostrar pra vocês que tem como curvar essa figura. Então, eu vou curvar nesses pontinhos que a gente marcou. Então, aqui e aqui vão ser os pontos que a gente vai curvar. Vocês vão ver aí que, tipo, ele vai já ficar, tipo, quase parecido, não igual. E aí a gente vai vir novamente nessa função e vai modificar aqui de uma forma que ele fique igual à figura que está embaixo. Só que aí vocês vão ver, se eu for mexer só os dois lados, né? Se eu for mexer os dois lados aqui, ele não vai ficar certinho. Então, a gente precisa mexer uma alça, né? Lembra que eu chamei isso daqui se chama alça. A gente vai mexer uma alça só para modificar. Então, a gente pode usar dessas funções aqui, que são as funções de curvar que a gente mexe nas alças. Se a gente usa essa daqui, ela vai mexer os dois lados igualmente. Se a gente usar essa daqui, ela vai mexer apenas um lado, então fica mais fácil que nesse caso seria o que a gente fosse usar. Mas, por exemplo, se eu fosse usar de uma figura... Isso vai acontecer muito em vetorização de letras, que é a próxima coisa que eu vou falar. Se você quiser fazer de uma figura que ela tenha a curvinha, mas ela não faça um círculo certinho, você não vai usar essa função, você vai usar essa daqui, que aí você consegue quebrar, né? Você consegue fazer ela para outros lados, independente dessa daqui. Tipo, essa daqui, elas vão seguir a mesma direção, mas você ainda consegue modificar um lado. Mas essa daqui, elas já ficam totalmente iguais. Entendido? Alguma dúvida? Não se esqueçam, gente, dúvidas podem me mandar. Então, ó, você só vai, gente, mexendo nas alças, sabe? Não é um bicho de sete cabeças. Você vai mexendo nas alças e assim que você for ir alterando... E aí, por exemplo, você vê, ai, tá ficando muito perto, não tá ficando... Você pode mexer aqui também, ó. Traz o vetor um pouco mais pra cá. Aí você vai criando. E aí, ó, criado o vetor, a gente vem no... Peraí que aqui tá...
preenche ele e pronto. Criado o vetor da Nike. Tirar aí o traçado. Deixar ele aqui preto. Peraí. E criamos, então, o vetor da Nike. Tranquilo, né? Questão de curva. Agora, o outro método que eu falei que eu ia explicar para vocês, ele é o seguinte. Vou deixar aqui no canto. Tem como você já ir criando o vetor fazendo os pontos, né? Que é quando você faz o ponto daqui, você pode apertar aqui. E aí, para você fazer o vetor, você aperta e segura no botão direito. E aí, ele já vai criar a curva, tá vendo? E aí, você vai só arrumando o vetor com o botão direito. Eu não gosto muito desse método, porque às vezes ele pode ser um pouco arriscado, sabe? Se você não mexer certinho. Por isso que eu acho que o curvar, ele ajuda bastante, sabe? O curvar, ele já... Mas aí depois, ó, você vai ter que ir lá e arrumar novamente. E aqui ele cria um vetor, né? Em cima do outro. Aí você vem e arruma novamente o vetor para que ele fique certinho, né? Então é só apertando com o botão direito. Essa é uma outra forma também que você pode fazer para vetorizar. Que ele já não ficou certinho, né? Tá vendo? São outras formas que você pode também acabar utilizando para fazer. Bom, só fazendo um acréscimo final. Se a gente quiser criar um círculo em forma de vetor, bom, quando a gente cria a figura do círculo mesmo... Opa, peraí que ele voltou ao normal. Deixa eu criar a imagem dele aqui. Pronto. E a gente apertar para ver os vetores, eles vão ser em mais. Então, se a gente quiser fazer alguma figura circular, né? Você vai deixar... Você vai criar um... Eu esqueci o nome dessa figura. É um losango? Uma pipa? Eu esqueci o nome dessa figura geométrica, gente. Mas tudo bem. Aí você vai criar essa figura em quadrado. Por exemplo, aqui, ó. Provavelmente vai ficar reto. E curvar. E aí você consegue criar o círculo, entendeu? Só se você quiser fazer em vetor também, ou qualquer outra figura nesse estilo. Tranquilo. Então a gente pode partir para o próximo, que é o vetor em letras, né? Porque é uma coisa também que a gente mexe quando a gente faz vetorização. Porque a gente às vezes pode chegar e o cliente ter uma logo que não é vetorizada. E aí, se a gente estiver fazendo o trabalho, a gente precisa acabar vetorizando. Então, por exemplo, mas se a logo dele tem uma tipografia que já existe, a gente já consegue fazer essa tipografia se tornar um vetor. Da mesma função que eu expliquei antes, você vem no botão esquerdo, né, em cima da questão, e aperta em contornar traçado. E assim, ó, tá vendo aqui do ladinho? Ele já dá todos aqui em formato de vetor. Então, eles aqui estão juntos, ó, mas deixa eu desagrupar aqui pra vocês verem. Mas todos já foram criados um vetor e eu consigo aumentar e diminuir do tamanho que eu quiser. Porque um problema deixa eu mostrar aqui da forma se ele não fosse um vetor. Aqui é só uma forma de texto. Se eu precisar aumentar esse texto... Opa, peraí que aqui ele ainda tá em vetor. Volta ao normal. Gente, vocês ouviram? Vocês ouviram? Pelo amor de Deus. Tá bom, né? Ó, se você precisar aumentar esse texto, tá vendo que ele vai continuar do mesmo tamanho? Aí você teria que vir aqui na parte de tipografia para aumentar e tudo mais. Tipo, ia dar mais trabalho. Então, uma forma de você poder aumentar de uma forma mais rápida é com vetor. Então, você só transforma essa tipografia em contornar traçado, assim você transforma em vetor. E aí, apertando acho que é Shift, a setinha para cima, você consegue aumentar e diminuir do tamanho que você quiser. Ou também, às vezes, quero fazer uma tipografia diferentona, ou sei lá, quero fazer com que essa tipografia fique mais esticada. Você consegue, sabe? Porque aí o vetor te permite fazer isso. Porque, né, o vetor, que nem eu expliquei, você consegue deixar em diferentes proporções com uma qualidade boa. Mas, em caso de desenhos, né, que isso pode acontecer também. Fiz uma logo por fora, acho que fica interessante, mas eu vou ter que vetorizar essa logo, né? Porque não tem como você usar de um desenho para entregar para um cliente depois. Eu ficando mais clara por causa da luz do fundo. Para entregar para um cliente depois. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa... Imagina que esse D seja uma foto. Você vai tirar uma foto do seu desenho ou do sketch que você fez. Se for por print, né? Se você fez em um tablet ou coisa assim, você só tira um print daquilo, joga na plataforma que você for fazer o vetor,
Também eu recomendo diminuir a opacidade dessa foto e imagem e vem com a caneta por cima para fazer a vetorização. E a vetorização de letra é a mesma questão. Então eu peguei aqui essa figura para simbolizar como se tivesse sido um desenho e tudo mais. E aí eu venho nas pontinhas, lembrando, vetor sempre nas pontinhas, para fazer aqui, aqui. Aí, por exemplo, vamos já curvar essa parte, né? Aí vocês estão vendo que aqui é curvadinha. Eu posso fazer, tipo, 1, 2, 3? Posso, mas eu posso fazer também aqui e aqui. E aí, por exemplo, aqui eu tiro pra ele ficar retinho. Aqui eu deixo, porque pra acompanhar esse. E ele forma a parte de cima. Só teria que arrumar essas lateraisinhas pra que ele fique certinho. Tipo, o tamanho provavelmente não vai ficar igual, por motivos de que eu não estou usando a mesma espessura que essa letra tem, né, no momento. Mas se eu estivesse usando a mesma espessura, aí ela ficaria mais retinha. Deixa eu colocar ela mais juntinha aqui, então. Pra ficar mais retinha. Opa. E aí vocês mudam aqui, podem puxar mais pra cá, pra construir essa voltinha aqui de cima. Tranquilo? Agora, essa voltinha daqui, vocês estão vendo que é aquela questão que eu falei, né? Pra essa ponta... Peraí que ela não tá certinho ali. Ui, aumenta. Tá, deixa eu aumentar. Do nada, silêncio constrangedor. Pra essa ponta, a gente precisaria usar dessa figura aqui, né? Pra essa não atrapalhar a outra, né? Então, a gente vem aqui, aperta, nesse vetor, nesse daqui, pra que ele venha pra onde ele precisa vir. Tranquilo, acho que tá bem tranquilo, né? E aqui, novamente, gente, muito vetor você vai ir organizando. Você cria os pontos nos locais específicos, e aí vocês vão vão organizando eles pro tamanho ideal que você desenhou e tudo mais. Nessa figura, aí vocês me perguntam, né? Opa, peraí que tem um pontinho que ele não tá reto. Ele não tá específico. Essas curvinhas sempre dão um trico de trabalho. Pronto. Aí essa parte do meio, como que a gente faz? Novamente, igual a mesma figura que eu coloquei, a mesma questão da figura reta, você vai criar um novo vetor aqui dentro. E aí, ó. Gente, não podem aumentar também. Ctrl o mais e o menos, que aí ele aumenta e diminui a tela. Que menos. Né? Aqui no caso já tá torto. Fazendo de longe fica meio difícil. Ah, e é uma coisa até interessante, né? Vocês verem aqui nessa ponta, ela é uma ponta mais retinha, né? Mas se vocês quisessem que fosse uma ponta mais curva, vocês podem vir aqui, ó. Nessa questão aqui dos traçados. Você aperta aqui e aí você muda aqui, ó. Deixa eu trazer pra cima. Nessa aresta, né? Então eu já apertar aqui. Ui! Peraí que eu fiquei com o botão errado. Nessa aresta aqui. Aí você consegue deixar ela redondinha, sabe? Aí você consegue fazer a modificação que você quiser de acordo com a figura, tá? Então, isso daí é por causa do traçado também. Mas se você quiser fazer esse vetor sem esse traçado, tem como. Que aí você fica só com a linha do vetor, sabe? Aí deixa eu só arrumar aqui pra fazer esse vetor da parte interna do D, né? E aí vetor, gente, novamente, é aquilo. Ah, e se vocês estão com uma figura, né, e não quiserem deixar... se uma parte é reta e a outra parte é curva, e aí vocês querem tirar a alça que deixa a curva de um lado, é só apertar em cima daquela alça que ela some, sabe? Aí ela fica só do lado que precisa. Aí apertando aqui, peraí que ele sumiu. Aí venho aqui com essa daqui e organizo. Tranquilo, acho que tudo isso sobre vetorização de letra... Peraí que o vetor... Ah, cadê o meu vetor? Ah, tá aqui. Peraí, é porque tá sem contorno, né? Mas enfim, deixa eu botar um contorno só pra poder enxergar. E aí vocês criam o vetor de letra em cima daquilo que vocês desenharam ou qualquer coisa do tipo.
Mostrando agora alguns exemplos para vocês do que a gente já fez dentro da 2, que envolve vetor. Eu trouxe aqui, né, o nosso maior medo, que é uma capivara, porque eu acho justo todo mundo saber o que essa capivara já fez com a gente. Mas ela foi toda vetorizada, ó, se eu apertar 2 pontinhos aqui. Ai, meu Deus, eu excluí a roupa da capivara. Se eu apertar em 2 pontinhos aqui, né, vocês conseguem ver todos os pontos feitos para fazer essa vetorização. Só para mostrar aqui o narizinho, para não mostrar aqui vários vetores, mas só nos pontos necessários, tá vendo? Você vai fazendo os pontos necessários, arredondando, e assim você vai criando um vetor, né? Então você tem o vetor aí do focinho da roupa, tem o vetor da roupa, sabe? Então vetor é muito técnica. Técnica não, é muito treino, na verdade. Então quanto mais você for treinando com figuras e tudo mais, você consegue ir melhorando, né? Então, a capivara. Aqui foi uma logo que nós fizemos para uma conta também, que ela também é vetorizada. Aqui, ó. Então, o vetor vai vir em ponto específico, sabe? Não precisa colocar 1001 vetores para construir imagem, porque, por exemplo, lembra quando eu mostrei o lápis e a gente faz tipo assim, ó? Até quando a gente cria o lápis, ele não cria tantos vetores, mas, né, às vezes você pode acabar fazendo algo e achar que precisa fazer 1001 vetores para fazer uma coisa muito simples, sabe? Aí não precisa, é só uma complicação a mais. E quanto mais vetores juntos, tipo, se tiver 2 vetores muito juntos, é muita possibilidade de ter algum erro. Tipo assim, de ter algo que não fique tão bem, porque ele dá muito certo, às vezes, com algumas letras, né? Que nem eu mostrei lá em cima, se a gente for vetorizar aqui, vai ter letras que vai ter muitos vetores, porque elas podem ter algumas variações. Mas agora, se você não saber utilizar disso, pode ser que não fique tão legal. Aqui são outros exemplos. Aqui, elementos é uma coisa que a gente cria com vetor também. A gente pode acabar criando aí. São elementos, todos esses elementos aqui são são vetorizados, ó. Então, você consegue ver aí os vetorizinhos, o fogo e tudo mais. E também a fachada, essa fachada, um orgulho, fui eu que fiz para uma conta também que nós tivemos. E aí ela já tá lá no Definho, se não me engano. E aí toda ela também é vetorizada, as letras, as fontes, porque aí independente do tamanho que eles for colocar, vai continuar com uma boa resolução. Se eles quiserem diminuir, eles também podem fazer e tudo mais. Então, é isso. Será que é isso mesmo? Será, gente? Será que vocês acham que... Como que tá? Tá fácil? Tá difícil? Vetorização parece que é muito difícil, né? Mas, antes de tudo... Bom, eu falei que tinha algo. E esse ponto de interrogação aqui, se alguém prestou atenção, ficou na dúvida... Eu tenho algo a dizer. E eu acho que eu quero, gente, pra vocês um job, sim. Vou pedir para vocês um job para saber como que está sobre essa questão de vetorização. Então, a questão do job específico é vetorizar essas 3 logos aqui. Então, vocês vão vetorizar a logo da Apple, a logo da 2 e a logo do McDonald's. E podem me mandar lá no chat, né? Meu nome é Ana Cecília, para quem ainda não me conhece. Então, podem pesquisar no chat Ana Ceci, que Ana Cecília vai aparecer por lá. E aí vocês me mandam. E aí, qualquer dúvida também sobre que vocês quiserem sobre vetorização, podem me perguntar. Que aí a gente vou ajudando vocês, auxiliando. Usem das dicas que vocês aprenderam com esses vídeos, treinem e pensem, é um treinamento, não é nada... Não tô tipo, gente, vou cobrar cada coisinha. Não, podem ficar tranquilos, é realmente mais pra treinar, porque vetorização é treino. Então, vou deixar esta imagem aqui, mas vocês podem me mandar mensagem que eu mando pra vocês a imagem. Eu vou pedir pra Solar pra poder enviar, compartilhar no grupo, e aí vocês pegam a imagem lá certinho, vetorizam independente da plataforma que vocês usarem, Illustrator, Figma, Affinity, né, que é o novo que tem aí também. E aproveitem muito, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E que tenham gostado de aprender um pouco sobre vetorização. Também é um vídeo um pouco longo, vídeos explicativos. Eu acho que são vídeos que a gente precisa falar mínimos detalhes, porque é algo que precisa ficar bem explicado, porque é algo que a gente usa muito e vetor pega bastante. Então é isso, gente.
Um super beijo. Espero que vocês estejam gostando muito dessa semana. E tchau. Beijos, beijos, beijos.